Boa tarde, jovens. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando aí. Vamos chegando. A gente dá início aqui ao nosso gabaritando da OAB, a disciplina de Estatuto, né, e Regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos chegando, vamos chegando. E hoje a gente tem umas questõezinhas para responder. Vamos chegando aí. O objetivo aqui é tentar responder o máximo possível de questões. Preparei aqui um materialzinho bacana, com 35 questões. Acho difícil conseguir responder todas aqui na nosso encontro de hoje, mas certamente até onde a gente conseguir, eu tenho certeza que vai ser bastante proveitoso, porque cada questão aborda aí assuntos que são de muita relevância, assuntos que são recorrentes no exame da ordem, né? Tenho certeza que é uma aflição aí para vocês, a proximidade do exame, vocês ficam nervosos. Pádua colocou aqui, o chato é que as aulas não ficam gravadas. Pádua, essa aula está sendo gravada, certo? Tanto que se tu olhar aqui no cantinho, tem escrito recording, né? Agora, eu não sei como é que fica a questão da disponibilização da aula depois. Ela realmente não está sendo transmitida pelo YouTube. Talvez consigam, não sei se depois vai ser disponibilizado o link para reassistir, quem quiser, né? Pronto, o Darlan está dizendo aqui que vai ser disponibilizado no YouTube. Então, deu certinho aqui. Beleza, então. Eu vou logo explicando aqui para os que estão comigo como é que eu pretendo fazer a dinâmica aqui, né? Eu vou começar aqui a fazer, a responder questões e tudo mais. E se for aparecendo alguma pergunta, vocês tiverem perguntas, dúvidas, etc., podem lançar aqui no chat, né? Que eu vou respondendo conforme eu for vendo aqui e principalmente se tiver uma relação maior com a questão, a gente conseguir extrair o máximo de sumo de cada questão, né? E como eu estava dizendo, eu sei que vai chegando aí a proximidade do exame da ordem, todo mundo fica apreensivo, é uma pressão, né? E aliando isso ao momento que a gente está vivendo, que não é um momento fácil, né? Um momento complicado, eu queria trazer para vocês um recado, uma mensagem de tranquilidade, fiquem tranquilos, né? Vamos tentar focar aí no aprendizado. Pensem nisso, né? Focar no aprendizado, porque a aprovação acaba sendo um reflexo do aprendizado. Se você focar especificamente na prova, você fica nervoso, você pode acabar perdendo o rumo do que é realmente essencial, que é o amadurecimento, o crescimento intelectual, né? Então, o nosso objetivo aqui é tentar extrair o máximo de conteúdo que possa agregar para você, e aí como um reflexo desse crescimento de entendimento, de conhecimento, de noção dessa disciplina, que é Estatuto, Regulamento da OAB, vai vir naturalmente aí a sua aprovação. Então, fiquem tranquilos e vamos aqui iniciar os trabalhos com as questões, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aqui já estou com o Estatuto e com o Regulamento da OAB abertos, né? E aqui estou com o material que eu preparei, né? Que são, como eu falei, 35 questões. Olha, todas, como eu tinha prometido, todas as questões aqui serão objetivas, todas de marcar. Por quê, Bruno? Porque
por dois motivos. Primeiro, porque lá no exame da ordem vai vir dessa forma, né? Vai vir com questões objetivas, com quatro alternativas, A, B, C, D, e, portanto, acaba habituando vocês ao formato. Em segundo lugar, porque eu também já tinha mencionado para as turmas que estão comigo, né? Que cada uma das questões, quando você aborda questões objetivas, cada uma das questões muitas vezes tratam de vários assuntos, e aí com uma questão a gente tem como trabalhar aí 3, 4 assuntos diferentes, e acaba sendo proveitoso assim. Como o meu objetivo é fazer uma análise cruzada, inclusive, com a legislação, com o estatuto, com o regulamento, né? Eu acho que isso é muito proveitoso. Então vamos lá, vamos começar com essa primeira questão aqui. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí no chat, que na medida do possível eu vou responder. Vamos para essa primeira questão, que diz o seguinte: a advogada Maria solicitou, no cartório de determinada vara civil, ter vista e extrair cópias dos autos de um processo não sujeito a sigilo. Atenção aqui, ó. Ter vista e extrair cópias, né? Sendo que o processo é não sujeito a sigilo, tá bom? Não é um processo sigiloso. O serventuário a quem foi feita a solicitação afirmou que Maria não havia juntado procuração aos autos do processo em questão e, em razão disso, apenas poderia ter vista dos autos e que lhe seria vedada a extração de cópias. A partir do caso apresentado, assinale a alternativa correta. Pessoal, isso aqui é uma questão que aborda o conteúdo que está nos incisos do artigo 7º do Estatuto da OAB. O artigo 7º trata das prerrogativas, dos direitos dos advogados, né? E nós vimos isso daqui, nós sabemos que é um direito do advogado ter acesso aos autos de qualquer processo não sujeito a sigilo, né, mesmo sem procuração, podendo, inclusive, fazer cópias e tomar apontamentos, né? E o artigo 7º diz isso para a gente. Diga-se de passagem que isso acabou sendo reproduzido também na esfera virtual, não apenas na esfera física, o que significa, né, que você, na função de advogado, um advogado já atuante, você tem como fazer isso, consultar autos de processos dos quais você não é advogado, também na via virtual. Então, eu posso entrar num sistema virtual e ter acesso aos autos ali tranquilamente, porque essa é uma prerrogativa que me foi conferida. Então, vamos aqui para o artigo 7º para a gente ver onde é que se fala especificamente sobre isso, né? Diz aqui, né, no caput do artigo 7º, são direitos do advogado. E aí fala aqui especificamente, a partir do inciso 13, né, ó, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Aqui, o inciso 13 vai em cima, né? Inciso 13, cuja redação atual foi dada pela Lei 13.793, de 2019. Então, vamos ver aqui as opções, as alternativas, né? Letra A, o serventuário não agiu corretamente. Até aqui, tudo bem. Mesmo não estando constituída nos autos do processo, Maria pode ter vista e obter cópias dos autos do processo, já que o mesmo não está sujeito a sigilo. Perfeito, né? Perfeito. Aparentemente não tem nenhum problema na letra A. E como nós temos que escolher a correta, me parece que essa tem que ser a selecionada, a marcada, né? Mas vamos ver a letra B aqui. O serventuário agiu corretamente. Já está errado, né? O serventuário agiu corretamente. Essa daqui é aquela alternativa absurda, né? Que sempre das 4 tem uma que é absurda, você descarta logo. O advogado não constituído nos autos de determinado processo apenas pode ter vista dos mesmos em balcão, mas não pode retirá-los de cartório para extração de cópias. Não, tá falso, né? Nós vimos aqui o artigo 7º, inciso 13. Letra C. O serventuário não agiu corretamente. Tudo bem. Tendo em vista que Maria não estava constituída nos autos do processo, não poderia sequer ter vista dos mesmos. Tá falso, né? Ela pode ter vista dos autos, pode extrair os autos, fazer cópia, tomar apontamentos.
Letra D, o serventuário não agiu corretamente, tendo em vista que Maria não estava constituída nos autos e que não poderia retirá-los de cartório para extração de cópias, o serventuário deveria ter providenciado pessoalmente as cópias de que Maria necessitava. Não. Essa aqui é a letra A, então, é a opção correta, né? Como eu já tinha mencionado. Tá bonitinha, concordando aqui com o inciso 13 do artigo 7º. Então, passemos aqui. Primeira questão, então, letra A é o nosso gabarito, né? De repente dá para a gente marcar aqui. Ó, marcadinho, né? Pronto. Vamos para a segunda, né? Bruna é bacharel em Direito, mas não está inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de aprovada no exame de ordem, aguardando resposta da formalização de sua inscrição. Não obstante, tem atuação na área de advocacia, realizando consultorias e assessorias jurídicas. Bom, com base nisso daqui, assinale a alternativa correta. Veja só, né? Ela é bacharel em Direito, mas não é advogada. Muito embora tenha sido aprovada no exame da ordem, mas não foi formalizada a inscrição dela ainda, tá certo? Então, vamos ver o que é que, de acordo com o regulamento geral da OAB, se considera isso daqui. Será que pode? Será que a Bruna pode realizar consultorias e assessorias jurídicas? Aqui, nesse ponto, é importante a gente lembrar o que diz o artigo 1º do Estatuto, que fala são atividades privativas de advocacia, né? 1. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Então, temos aqui dois incisos que tratam de atividades privativas de advocacia, o que significa, então, que são atos que normalmente só podem ser praticados por advogado. Em relação a isso, em relação a essa história de estar aguardando o exame da ordem, né, o resultado, existe alguma coisa no regulamento geral da OAB, né? Olha só. Existe alguma coisa que fala sobre aguardando um resultado da OAB, pode realizar consultoria? Bom, no capítulo 3 do Regulamento Geral da OAB, lembrando que o Regulamento Geral da OAB não é uma lei, né? O Regulamento Geral da OAB é um provimento do Conselho Federal da OAB, enquanto o Estatuto da OAB é uma lei federal. Ele regula aqui várias características da atividade de advogado, né? Fala sobre o registro de fatos comprovados, né, que o advogado pode requerer. Agora, olha o que diz o artigo 23, é bastante interessante esse artigo 23, certo? O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Ele fala aqui, então, sobre o sujeito que está requerendo a inscrição no quadro de advogados, mas não fala sobre a possibilidade desse sujeito que está requerendo a inscrição possa atuar nesse sentido, realizando consultorias e assessorias, né? De forma, então, que não existe nada que regule isso daqui que a nossa personagem da questão, a Bruna, está querendo fazer. Letra A, né? Tal conduta é proibida por ser equiparada à captação de clientela. Essa seria, então, a primeira alternativa. Letra B. Tal conduta é proibida tendo em vista a ausência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Temos duas alternativas, então, já dizendo aqui que essa conduta é proibida. A letra C e a letra D vão dizer que a conduta é permitida. Vamos dar uma olhada na letra C. Tal conduta é permitida por ter o bacharel logrado a aprovação no exame da ordem, né? E a letra D, tal conduta é permitida mediante autorização do presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, gente, a alternativa que mais se adequa à realidade é a letra B de bola. Tal conduta é proibida tendo em vista a ausência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Ao falar da inscrição, o Estatuto da OAB regula aqui no artigo 8º, certo? Quais são os requisitos para inscrição como advogado. Né? E você vai ver que os requisitos incluem capacidade civil, um diploma de graduação em direito, né, título de eleitor, aprovação e exame da ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e, olha aqui, ó, prestar compromisso perante o conselho. Gente, o sujeito só vai poder exercer o mistério da advocacia depois que ele prestar compromisso perante o conselho. É um requisito indispensável. Se essa pessoa ainda está aguardando, né, a Bruna ainda está aguardando a resposta para a formalização da inscrição, ela ainda não tem a legitimidade para atuar em atos privativos da advocacia, tá bom? Ela não tem essa legitimidade ainda. Ela não prestou compromisso perante o conselho, ainda está aguardando uma resposta, de repente ela exerce uma atividade incompatível com a advocacia. Então, esse tipo de situação é necessária que seja averiguada antes de permitir que o sujeito possa exercer os atos privativos de advogado, né? Como foi dito logo no primeiro artigo do Estatuto da OAB, aqueles atos de consultoria e assessoria são atos privativos de advogado. Então, segunda questão seria aqui, letra B de bola. Vamos para a terceira. Caio, por força de suas atividades como advogado, comparece à audiência designada para ocorrer às 13 horas. Aguarda algum tempo, mas não recebe qualquer notícia do início dos trabalhos forenses. Nesse caso, consoante o Estatuto da Advocacia, protocolizando comunicação em juízo, pode retirar-se do recinto passados... Vamos lá, pessoal. De cara, nós já percebemos aqui, quem estudou conosco aqui a disciplina de ética, né, já sabe a resposta para essa questão aqui. Mas é bom a gente relembrar que no artigo 7º, que também fala novamente aqui, né, sobre as prerrogativas dos advogados, os direitos dos advogados, é dado ali o direito ao advogado, caso ele se encontre no local para a realização da audiência. E até o transcurso de determinado lapso, a autoridade que deveria presidir aquele ato ainda não tenha chegado, é direito dele pedir ali, mediante uma protocolização, né, de uma informação, de uma comunicação, ele se retirar do local, tá bom? A gente precisa ver, a questão só está querendo saber o tempo, né? Quanto tempo depois disso daí. E estamos aqui no artigo 7º com essa resposta, né? O artigo 7º vai dizer para a gente, ó, no inciso 20, retirar-se do recinto, é um direito do advogado, né? Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, são 30 minutos. E aqui, só nos resta a letra D de dado, né? Que é a única que traz os 30 minutos aí. Quarta questão. Acerca do que consta no Regimento Geral da OAB, assinale a opção correta. Letra A. Em sociedade de economia mista, a função de diretoria ou gerência jurídicas é privativa de advogado inscrito regularmente na OAB. Olha, gente, em primeiro lugar, é bom a gente relembrar aqui o que está no artigo 1º, né? Que a atividade de direção jurídica é uma atividade privativa da advocacia. Não existe distinção aqui se é em sociedade de economia mista ou nada do tipo, tá bom? Aqui, no regulamento da OAB, é falado sobre a atividade da advocacia também. Olha, o artigo 4º já começa a falar sobre isso no Regulamento Geral da OAB. Ele diz: a prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. Então, está aqui de cara, a gente já vendo que tem que ser uma pessoa inscrita na OAB, né? Tem que ser um advogado. Então, vamos continuar aqui na questão, né?
Ele está falando na letra A, em sociedade de economia mista, a função de diretoria ou gerência jurídicas é privativa de advogado inscrito regularmente na OAB. Não apenas, né? Não apenas em sociedade de economia mista, em qualquer sociedade. A realidade é essa, né? Como diz aqui, ó, a prática de atos privativos por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão, né? Olha o artigo 7º, por sua vez. Vai mais em cima, né? A função de diretoria e gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. Empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em instituições financeiras. Bom, aqui temos, né, que uma sociedade de economia mista pode ser enquadrada aqui em... Não é uma empresa pública, né? Também não é uma empresa privada. Então, não está exatamente como está no artigo 7º, né? Mas já está assim, bem direcionada aqui a letra A da 4. Vamos para a letra B. Então, na falta de outra melhor, a gente pode marcar a letra A, né? Vamos para a letra B. Os advogados públicos sujeitam exclusivamente ao regime do Estatuto, do Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina da OAB e não à legislação aplicada aos demais servidores públicos. E aí, gente? Em primeiro lugar, o que são advogados públicos, né? A advocacia pública é referida aqui no Estatuto da OAB e no Regulamento Geral da OAB, especificamente aqui no artigo 9º. Exercem a advocacia pública os integrantes da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias e das fundações públicas, estando obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Apesar disso, já cheguei a mencionar com vocês que essa inclusão da Defensoria Pública aqui no artigo 9º é infeliz, né? Porque os defensores públicos não são advogados públicos, eles exercem função diversa da advocacia pública, certo? É uma função autônoma, né? Você tem a advocacia pública de um lado, a advocacia privada do outro, o Ministério Público aqui, e a Defensoria Pública como as 4 funções essenciais da Justiça na Constituição Federal. O que a gente pode dizer é que os defensores públicos exercem, sim, atividade de advocacia. Não quer dizer que eles são advogados públicos, porque o próprio parágrafo 1º do artigo 3º do Estatuto diz: exercem atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Percebeu aqui que ele fala, exerce atividade de advocacia, não advocacia pública. Mas tudo bem. Muitos desses daqui que foram mencionados no parágrafo 1º do artigo 3º, certo? São advogados públicos, como os integrantes da AGU, né? Eles são, sim, advogados públicos. Os membros da Procuradoria da Fazenda Nacional, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Todos eles são advogados públicos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que nos interessa para essa alternativa, né? Que é sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, ó. Além do regime próprio a que se subordinem. É isso que eu queria mostrar para você. Porque não vão responder, não vão se subordinar apenas ao Estatuto da OAB e ao Regulamento Geral da OAB e Código de Ética e Disciplina, não. Eles também são tutelados pelo regime dos servidores e de regimes específicos daquela função deles, né? Então, a letra B está errada por isso. Os advogados públicos sujeitam-se exclusivamente, inclusive, fica aquele lembrete, né? Esse tipo de expressão, exclusivamente, somente, sempre já veja com desconfiança, porque essas afirmações totalizantes demais sempre
eu usando aqui uma, né? Sempre. Essas afirmativas totalizantes demais tendem, vamos dizer assim, tendem a ser falsas. A letra B está falsa, então. Muito bem, vamos para a letra C. É permitido que advogado de pessoa jurídica figure nos mesmos processos judiciais como preposto se houver poderes especiais. Isso é interessante, gente, porque existe norma falando sobre isso daqui. Olha só. Fala especificamente, tem um código de ética e disciplina, certo? Olha só que interessante, o artigo 25 do Código de Ética e Disciplina, que diz: é defeso, ou seja, proibido, ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Está falando aqui que é proibido ao advogado, né? Como é que ele está dizendo que é permitido que o advogado de pessoa jurídica figure dessa mesma forma? Aqui o Regulamento Geral da OAB fala a mesma coisa no artigo 3º. É defesa ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Então, vemos aqui que essa letra C está falsa também. Ainda que haja poderes especiais, é proibido, é uma violação ao Código de Ética, uma violação ao Regulamento Geral da OAB. Letra D de dado. Em regra, os honorários de sucumbência fixados em favor dos advogados empregados pertencem aos seus empregadores, pois integram a remuneração dos advogados. Aqui, gente. É por isso que eu achava bacana, interessante a nossa ideia de responder questões objetivas. Porque aqui a gente viu atividade de advogado, né, atividade de advocacia, também está vendo agora honorários de advogado. Os honorários de sucumbência podem ser fixados em favor dos advogados empregados, quer dizer, são exclusivos dos empregadores? A resposta é não, porque aqui no Estatuto da OAB, quando fala-se sobre os honorários de advogado, né, aqui, honorários advocatícios, é dito bem aqui, ó, cadê? Olha, em primeiro lugar, o artigo 23 fala: os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O que a gente viu é que existe eventual possibilidade de fazer uma partilha entre o advogado e a sociedade dos honorários de sucumbência nas situações em que a sociedade que é empregadora for uma sociedade de advocacia, que está aqui no parágrafo único do artigo 21. Diz o seguinte, primeiro o artigo 21, né, nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados e empregados. E aqui no parágrafo único, os honorários de sucumbência percebidos por advogado e empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Então, perceba o seguinte, qual é a regra geral? O honorário de sucumbência é do advogado empregado. Ponto final. Agora, se a sociedade empregadora, né, se a pessoa jurídica empregadora for uma sociedade de advogados, então deve, na medida de um acordo prévio, né, deve ser partilhada a sucumbência entre o advogado e a sociedade. E ele está dizendo aqui, né, que, em regra, os honorários de sucumbência pertencem aos seus empregadores, o que é completamente falso, né? Completamente falso. Não pertence aos seus empregadores, e sim aos empregados, em regra. A exceção é a história da sociedade de advogados. Então, realmente se confirmou aqui, né, que a letra A é a opção correta. Então, é o que você tem que marcar aqui na quarta questão. Vamos para a quinta, né? O advogado Francisco é conhecido por sua rara habilidade no setor de contratos empresariais.
experto nas chamadas cláusulas venenosas que dificultam a quebra imotivada de avanças. No exercício regular da sua profissão de advogado, apresenta-se munido dos devidos poderes em assembleia de sociedade anônima, cujo controlador é seu cliente. O presidente da assembleia não acolhe a sua presença, aduzindo falta de autorização legal. Nos termos, só que ele está munido dos devidos poderes. Atenção nesse detalhe, né? Ele está munido dos devidos poderes. Muito importante essa informação. O presidente da assembleia não acolhe sua presença, aduzindo falta de autorização legal. Gente, isso daqui, novamente, artigo 7º do Estatuto, fala sobre direitos do advogado, e um dos direitos do advogado, né, é se apresentar junto com o seu cliente, né, em qualquer espécie de assembleia, que é a linha D, né? Artigo 7º, são direitos do advogado, inciso 6, ingressar livremente, a linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Munido de poderes especiais, ele vai precisar de uma procuração específica com esses poderes. Mas aqui na quinta está dizendo que ele estava munido dos devidos poderes. O que significa, então, que o advogado Francisco aqui estava no seu direito de acompanhar o cliente, né? Então, vamos ver as alternativas. Letra A. Ele está dizendo aqui, ó, nos termos do Estatuto da Advocacia, é direito do advogado. Letra A. Atuar em assembleia que seu cliente possa comparecer munido de poderes especiais. Perfeito, né? Letra A corretíssima. Letra B. Atuar excepcionalmente com autorização do presidente. Não, não tem autorização de presidente. C. Ingressar em assembleia representando seu cliente, mesmo não munido de mandato. Errado também. Vimos que precisa de poderes especiais. D. Representar seu cliente com procuração outorgada com poderes gerais. Essa bateu na trave, né? O erro aqui foi os poderes gerais, tem que ser poderes específicos, são poderes especiais. Então, a letra A é a alternativa correta. Sexta questão. Em relação à atividade do advogado, assinale a opção correta de acordo com o regulamento geral da OAB. Letra A. O advogado da Caixa Econômica Federal é considerado advogado público pelo regulamento geral da OAB. Vamos aqui para o regulamento geral da OAB e vamos ver o que ele fala sobre isso, né, sobre a advocacia pública. Ele diz no artigo 9º o seguinte: exercem a advocacia pública os integrantes da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, autarquias e suas fundações públicas, estando obrigados à inscrição da OAB para o exercício de suas atividades. Que legal, né? A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal, gente. Aqui não tem falando nada sobre empresa pública federal. Fala sobre autarquias, fundações. Então, não está aqui incluído como advogado público, não, pelo Regulamento Geral da OAB, o que torna a letra A falsa, né? Vamos para a letra B, então. A prática de atos privativos de advogado por terceiros não inscritos na OAB é permitida desde que é autorizada por 2/3 dos integrantes do Conselho Federal da OAB. Olha, eu nunca vi coisa mais esdrúxula na minha vida, né? Nós vimos que são nulos os atos, são nulos de pleno direito esses atos praticados. Está aqui, ó, o artigo 4º do Estatuto diz: são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Acabou. Não tem essa história de 2/3 aí, não. Então, a letra B está falsa também. Letra C. Os integrantes da advocacia pública são elegíveis e podem integrar qualquer órgão da OAB. Verdadeiro, gente. Está aqui no nosso Regulamento Geral da OAB, que é dito aqui no parágrafo único. Os integrantes da advocacia pública são elegíveis e podem integrar qualquer órgão da OAB. Parágrafo único do artigo 9º do Regulamento Geral. Então, está verdadeira, a letra C é o que nós temos que marcar, né? Não esqueça. Espera aí, professor, então quer dizer que um defensor público pode se candidatar aí a um cargo de diretor, um cargo na diretoria da OAB? Sim, pode, né? A despeito do fato de que o defensor público não é estritamente advogado público, como eu falei. Muito embora o artigo 9º do Regulamento Geral fale, né? Coloque a defensoria pública como uma espécie de advocacia pública. Eu mencionei para vocês que na Constituição Federal a defensoria pública é colocada como uma função essencial à justiça, apartada da advocacia pública, né?
Tudo bem, vamos então para a letra D. A C está correta. Letra D. A diretoria de empresa privada de advocacia pode ser exercida por quem não se encontra regularmente inscrito na OAB. Falso, gente. Falso. Aqui, né? São atividades privativas de advocacia, direção jurídicas, né? Então, tá aqui. E aqui o Regulamento Geral da OAB também fala sobre isso daqui, né? O artigo 4º. A prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. Não pode. O parágrafo único também reafirma isso, né? Então, não pode, de jeito nenhum. Letra D, falsa também. Correto, então, a letra C. 7ª questão. Francisco, advogado, dirige-se com seu cliente para participar de audiência em questão civil, designada para colheita de provas e depoimento pessoal. O ato fora designado para iniciar às 13 horas. Como é de praxe, adentraram o recinto forense com meia hora de antecedência, sendo comunicados pelo oficial de justiça que a pauta de audiências continha 10 eventos e que a primeira havia iniciado às 10 horas, já caracterizado um atraso de 1 hora, desde a audiência inaugural. A autoridade judicial encontrava-se presente no foro desde as 9 horas da manhã, para despachos em geral, tendo iniciado a primeira audiência no horário aprazado. Após 2 horas de atraso, Francisco informou por escrito ao chefe do cartório judicial que, diante do ocorrido, ele e seu cliente estariam se retirando do recinto, né? Diante do narrado, à luz das normas estatutárias, está falso isso aqui, certo, gente? Esse advogado aqui agiu errado, certo? Porque o Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, nos dá o direito, né, de retirada do local, né? No inciso 20, ó, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, ou seja, só se o presidente, no caso o juiz, não tivesse comparecido ainda, o juiz estava lá desde 9 horas da manhã, então ele vacilou aí, né? Letra A, meros atrasos da autoridade judicial não permitem a retirada do advogado do recinto. Isso está verdadeiro, gente. B, claro, tem uma ressalva, né? Se for um mero atraso na chegada no local, isso pode configurar. Então, a letra A está um pouquinho estranha. Vamos deixar em stand-by aqui, na letra B. O atraso que justifica a retirada do advogado está condicionado à ausência da autoridade judicial no evento. Agora sim. Agora nós temos uma inteirinha, né? Então, a letra B está correta. Vamos para C. O advogado deveria, no caso narrado, peticionar o magistrado e retirar-se do recinto. Não tem que peticionar o magistrado, tem que protocolizar uma comunicação em juízo. Letra D. Qualquer atraso superior a 1 hora justifica retirada do recinto pelo advogado. Não, não é assim, né? A letra B é a correta. A letra A peca porque é meio correta, né? Então tem que ter cuidado com isso, porque alternativas meio corretas você não marca. Agora são essas mesmas alternativas meio corretas que muitas vezes geram anulação de prova, certo? Anulação de questão. 8ª questão. Acerca do que consta no Regimento Geral da OAB, assinale a opção correta. Letra A. Em regra, os honorários de sucumbência fixados em favor dos advogados empregados pertencem aos seus empregadores, pois integram a remuneração dos advogados. Falso, nós já vimos isso daqui. Em regra, os honorários de sucumbência são do advogado empregado, tá bom? Letra A está falsa. B. É permitido que advogado de pessoa jurídica figure nos mesmos processos judiciais como preposto, se houver poderes especiais. Também já vimos que isso está errado, né, que é proibido ao advogado funcionar como preposto e como patrono de uma mesma pessoa jurídica no mesmo processo, tá bom? Então, falsa letra B também. C. Os advogados públicos sujeitam-se exclusivamente ao regime do Estatuto, do Regulamento Geral e do Código de Ética. Também é errado, já vimos isso daqui. Está muito parecido com aquela outra questão, né? Letra D, em sociedade de economia mista, a função de diretoria ou gerência jurídica, isso aqui está correto. Então, quase idêntica a outras questões que a gente viu ali atrás, né? Vamos para a 9ª. Fernanda, estudante do 8º período de Direito, requereu inscrição junto à seccional da OAB do estado onde reside. A inscrição foi indeferida em razão de Fernanda ser serventuária do Tribunal de Justiça do Estado. Claro, né? Essa é uma atividade incompatível com a advocacia. Trabalhar em judiciário, né?
Fernanda recorreu da decisão alegando que preenche todos os requisitos exigidos em lei para a inscrição de estagiário. Detalhe, né? Ela quer inscrição como estagiário, gente. E que o exercício de cargo incompatível com a advocacia não impede a inscrição do estudante de direito como estagiário. Merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário de Fernanda? Vamos lá, pessoal. Inscrição do advogado está no artigo 8º do Estatuto. Inscrição do estagiário está no 9º. Vamos dar uma olhada aqui. Artigo 9º, né? Para inscrição como estagiário é necessário, inciso 1, preencher os requisitos mencionados no inciso 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. 1, 3, 5, 6 e 7. Capacidade civil, título de eleitor, não exercer atividade incompatível com a advocacia, aqui, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Os 5, gente, é não exercer atividade incompatível com a advocacia. Ela está equivocada. A nossa querida, qual é o nome dela? Fernanda, estudante do 8º período de direito, abraço, Fernanda, né? Está errada. Ela não pode, né? Ela não faz jus à inscrição como estagiário, não. Então, merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário? Não merece, porque está correta a decisão, né? Então, a gente já elimina essas duas que tem sim aqui. A gente já fica em dúvida só entre a A e a D, né? Letra A. Não, pois as incompatibilidades previstas em lei para o exercício da advocacia também devem ser observadas quando do requerimento de inscrição de estagiário. A questão, a alternativa está mais ou menos. Tá, aquela história, né? Está meio correta. Por quê? Bom, está falando de incompatibilidade, né? Está falando de incompatibilidade. Então, tá toda correta, está toda correta. Porque a incompatibilidade só é mencionada aqui no inciso 5, né? E realmente o inciso 5 está aqui. Então, parece que está tudo ok, né? Agora vamos para essa letra D. Não, pois apenas estudantes do último período do curso de Direito podem requerer inscrição como estagiário. Existe isso, gente. O artigo 9 não fala sobre o último período do curso de Direito. Não fala não, né? Então, a letra A é a alternativa correta, que você tem que marcar. Vamos aqui para a 10ª questão. O acadêmico de Direito, Caio Mário, regularmente inscrito na ordem como estagiário, por seus méritos pessoais, veio a ser convidado pela Sociedade de Advogados, onde se ativa, desde o ingresso na faculdade, a ser seu sócio minoritário. Vai, né? Um acadêmico ser sócio minoritário de uma sociedade de advogados? Pode ser. Vamos ver o que diz o artigo, o que diz o estatuto, né? O estatuto da OAB, quando fala sobre a sociedade de advogados, fala sobre quem é que pode compor, né, uma sociedade de advogados. Olha só que interessante. Sociedade de advogados, aplica-se a sociedade. Não são admitidas, é o artigo 16 que diz, certo, gente? Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Aqui não é permitido isso, gente. Artigo 16 do Estatuto, né? Seria possível o querido acadêmico estagiário se tornar sócio minoritário? Não, né? Então a gente já elimina todas essas que estão com sim, né? Sim, especialmente pelo fato de ser sócio minoritário, tá falso. Sim, como já é inscrito na ordem, não. Sim, como desde que seja estagiário há mais de 2 anos, nada a ver. Não, pois a Constituição de Sociedade de Advogados está restrita a estes, não contemplando estagiários. Olha, essa questão aqui, se o sujeito não tiver muita segurança, né, na resposta, ele vai acabar vacilando, porque ele vai ver que tem 3 alternativas que dizem sim, e aí ele tende a pensar, não, tem 3 dizendo que sim, uma que é não, provavelmente essa uma que é não é a absurda, né?
Mas nesse caso aqui, essa que começa com não é justamente a correta. Então, para 11, né? No tocante às sociedades de advogados, assinale a opção correta. Letra A. O Código de Ética e Disciplina da OAB não se aplica à sociedade de advogados porque o direito brasileiro não admite a responsabilização penal da pessoa jurídica. Gente, isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Em primeiro lugar, o que Código de Ética e Disciplina tem a ver com direito penal? Ele está falando de responsabilização penal aqui. Não tem nada a ver. Outra, o direito brasileiro admite sim a responsabilização penal da pessoa jurídica, mas por enquanto nós só temos regulação para isso no caso de crimes ambientais, né, da Lei 9.605. A Constituição Federal previu, segundo a doutrina mais especializada aí, nessa parte de responsabilização penal da pessoa jurídica, duas hipóteses de responsabilização penal das pessoas jurídicas, que são o caso de crimes ambientais e crimes contra a economia popular, contra a ordem econômica, né? Só que só tem regulação para o crime ambiental. A pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada penalmente, mas não tem nada a ver com o Código de Ética e Disciplina, porque o Código de Ética e Disciplina não é lei. O artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não se trata de crime. E outra, ela também está errada. Além disso tudo, além dessa falha, essa série de falhas de lógica internas, ainda existe o fato de que a sociedade de advogado tem sim que estar sujeita ao Código de Ética e Disciplina, pelo que o Estatuto diz, tá bom? Ele fala aqui, ó, cadê? Parágrafo 2º do artigo 15, ó, aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Acabou-se. Então, a letra A está falsa. Letra B. É possível que um advogado pertença a mais de uma sociedade de advogados registradas em uma mesma seccional, desde que os respectivos escritórios não patrocinem clientes e interesses opostos. Não pode, gente. Na mesma seccional não pode. Olha aqui o que ele fala, né? Parágrafo 4º do artigo 15. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Não pode. Pode ser se for outro conselho seccional, um aqui no Ceará, outro lá no Maranhão, não tem problema. A letra B está falsa também, né? Letra C. É vedado às juntas comerciais o registro de sociedade que inclua a atividade de advocacia entre suas finalidades. Isso aqui já está no rumo. Por quê? Porque a sociedade de advogados adquire a personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no conselho seccional e não em junta comercial, como é uma sociedade empresária, né? Então, aqui, realmente, as juntas comerciais não podem fazer registro disso, né? Letra C está correta. Vamos para a letra D. É vedada a permanência de nome de sócio falecido na razão social da sociedade de advogados. Isso é falso também. Ele fala bem aqui, né? Ó, só um detalhe, né? O parágrafo 3º aqui vai bem em cima do que a gente tinha visto na alternativa C, né? É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclui, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Cadê aqui a questão do sócio falecido, né? Advogados podem reunir-se, a sociedade de advogados, as procurações, nenhum advogado, blá, blá, blá. Sociedade. Está aqui, o parágrafo 1º do artigo 16. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido.
desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Então, não é vedada, desde que tenha sido prevista essa possibilidade aí no contrato, né, da sociedade empresária, ou da sociedade de advogados. Então, letra C é a alternativa correta. Vamos para a questão 12 agora. Fábio, advogado com mais de 10 anos de efetiva atividade, obtém a indicação da OAB para concorrer pelo 5º constitucional, a vaga reservada no âmbito de Tribunal de Justiça. Ok. No curso do processo, também obtém a indicação do tribunal e vem a ser nomeado pelo governador do estado, ingressando nos quadros do Poder Judiciário. Bacana, hein? Diante disso, se tornou desembargador, né? Diante disso, à luz das normas estatutárias, ocorrerá, letra A, o licenciamento do profissional. Perceba, gente, desembargador exerce um cargo vitalício, né? Ele exerce um cargo vitalício, efetivo. Ele não vai ser desligado de lá. Ele vai ficar até o resto da vida dele lá nessa função de desembargador. Então, veja, ele está exercendo, ele passa a exercer uma função incompatível com a advocacia, em caráter definitivo. Isso aqui é caso para não licenciamento, e sim caso para exclusão dos quadros da ordem. O cancelamento da inscrição. Essa história do cancelamento da inscrição é dita bem aqui, ó, artigo 11 do Estatuto. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 4, passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. É o caso dele aqui, né? Não se trata de licenciamento, nem passagem para reserva dos quadros, né? Não é nem exército, né? Forças Armadas para ter reserva. C, a suspensão até que cesse a incompatibilidade. Não é suspensão. D, o cancelamento da inscrição como advogado. Aqui sim, né? Cancelamento. 13. No caso de arbitramento judicial de honorários, pela ausência de estipulação ou acordo em relação a eles, é correto afirmar, à luz das regras estatutárias, a gente está falando sobre arbitramento judicial de honorários, tá bom? Lá na parte do Estatuto da OAB de honorários de advogado. Vamos lá, letra A. Fixação dos honorários levará em conta o valor econômico da questão. Bom, sim, tem que levar em conta isso daí, né? Vamos para a parte aqui de honorários. O artigo 24 fala sobre a decisão que fixa o arbítrio honorários, né? A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. E tem aqui uma outra, parágrafo 2º do artigo 22, ó. Na falta de estipulação de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. É interessante você perceber também o que fala sobre os honorários aqui no Código de Ética, né? Ele tem um critério para a estipulação dos honorários no Código de Ética, no artigo 49. Ele diz, ó, os honorários profissionais devem ser fixados com moderação atendidos os elementos seguintes. Inciso 4, o valor da causa, a condição econômica do cliente, o proveito para este resultante do serviço profissional. Por aqui ele está falando sobre arbitramento judicial de honorários, pela ausência de estipulação ou acordo entre eles. Então, vem para essa regra específica aqui, né? Que deve ser em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Está aqui, ó, valor econômico da questão. Então, ele leva, sim, em conta o valor econômico da questão. É verdadeiro isso aqui. Vamos para B. Os valores serão livremente arbitrados pelo juiz sem parâmetros? Não. A gente viu que tem que obedecer aqui a tabela do Conselho da OAB. C. Havendo acordo escrito, poderá ocorrer um arbitramento judicial de honorários. Não. Havendo acordo escrito, vai ter a história do contrato de honorários, né? Normal ali. Não vai precisar do arbitramento judicial. O arbitramento judicial é só na falta de estipulação ou de acordo.
Letra D, a tabela organizada pela OAB não é relevante para essa forma de fixação. Claro que é, né? Nós vimos aqui que é. Então, a letra A é a opção correta da 13. Questão 14. Raul, advogado, é acusado em processo disciplinar de ter perdido prazos em diversos processos, de ter atuado contra os interesses dos seus clientes, de ter um número exagerado de indeferimento de petições iniciais, por ineptas, desconexas, com representações sucessivas ao AB. Pensa no cabo bom, né? Em relação a tais circunstâncias, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que as condutas imputadas a Raul, gente, isso aqui é uma clara infração disciplinar por parte de Raul. Ele não parece ser apto para exercer a atividade da advocacia, né? Diz aqui no artigo 34 do Estatuto, constitui infração disciplinar. Aí tem bem aqui, ó. Cadê? Exercer a profissão, não. Manter a sociedade, não. Valer-se, angariar, assinar, prejudicar, acarretar, abandonar. Está aqui, ó, inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem a inépcia profissional. Isso mostra a inépcia profissional do Raul, né? É uma infração disciplinar. Letra A, não caracteriza infração disciplinar. Caracterizam sim. B, demanda a atuação da OAB no sentido educativo. Não, isso é no sentido disciplinar mesmo, né? C, são considerados desvios processuais exclusivamente? Não. D, caracterizam inépcia da atuação profissional. Perfeito. D é a correta. Vamos para 15. A advocacia é incompatível com as atividades. Falou em compatibilidade. Está aqui no capítulo 7, né? A advocacia é incompatível mesmo em causa própria com as seguintes atividades. Artigo 28. Lembrem-se, o que é a atividade incompatível com a advocacia? Trabalhar em judiciário, órgão que tem poder de julgamento, de decisão da administração pública, né? Em mesas do poder legislativo, né? Na mesa diretora do poder legislativo, chefe do poder executivo, né? Tem que lembrar disso daí. A advocacia é incompatível com as atividades. Letra A, de servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Não, isso aqui é caso de impedimento, gente. Impedimento está aqui, ó. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. B, de ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Olha que legal isso aqui. Função de direções e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Artigo 28. A advocacia é incompatível mesmo em causa própria. Está correta a letra B. Tá bom? Letra C. De militares de qualquer natureza, ainda que na reserva. Não, 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 não. Militares só se for na ativa. Se for na reserva, não tem problema. Letra D. De membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresa? Não. Só membros da mesa diretora. Se for do Poder Legislativo, só da mesa do Poder Legislativo, tá bom? Se for só um deputado, senador, vereador, né? Ele é caso de impedimento, ó. São impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas, blá, blá, blá. Então, a questão 15, a alternativa correta é a letra B de bola. Bom, pessoal, são 15 horas aqui agora, a gente conseguiu responder 15 questõezinhas. Considero que foi bastante proveitoso o nosso encontro. Não sei se ficou alguma dúvida aí, eu vejo que o Jackson fez uma pergunta aqui. Processo trabalhista são 15 minutos. Jackson, em relação ao direito de se evadir da audiência, não há diferença entre a matéria, certo? Se é trabalhista, se é civil. O advogado só pode se evadir do local, né, pelo estatuto, de acordo com o estatuto, após 30 minutos, sem a presença da autoridade. Então, pessoal, foi um grande prazer ter todos vocês aqui para mais esse encontro.
fiquem aí na fé, convicção, estudo, né? Se vocês quiserem, me peçam que eu passe esse material para vocês aqui, né? Para vocês ficarem tentando fazer em casa aí. Como eu falei, são 35 questões, eu respondi 15, tem mais 20 para vocês fazerem. Falem comigo que eu passo para vocês, como sempre, para mim, é uma grande satisfação, uma grande honra poder ajudá-los nesse sentido. Se Deus quiser, depois desse exame da ordem, estaremos nós juntos aqui, virtualmente, comemorando sua aprovação no exame da ordem. E eu tenho certeza que essa disciplina vai ter sido crucial para você passar no exame, porque são 8 questões que você vai tirar aí de letra. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço a todos. Deixo com vocês um forte abraço virtual, espiritual, e a gente se encontra nas nossas próximas aulas. Fico por aqui. Mestre Darlan, pode desativar aí. Até a próxima, pessoal.